Olá, boa noite a todos e a todas. É com imenso prazer que a gente recebe você aqui nesse aconchegante auditório. Esse evento foi organizado por alguns integrantes do projeto PET GraduaSUS, buscando trazer uma divulgação e um debate dos resultados que a gente teve em 2 anos de trabalho. Foi um processo bem interessante de desenvolver uma pesquisa, roda de conversa e outras atividades em parceria com o serviço, né? Porque a proposta do edital de 2015 nos colocava o desafio de trabalhar a universidade, né, os docentes, com o serviço de saúde. E então nós desenvolvemos em grupos menores algumas atividades e que resultaram em bons produtos, pelo menos na nossa avaliação. E a ideia de trazer esse PET divulga e convida para o debate é para partilhar, para compartilhar os resultados e para escutar também dos nossos debatedores, né, e da plateia aqui presente, sugestões, críticas, enfim, a ideia é de que seja mesmo uma conversa, né? Talvez se conseguíssemos sofás e estivéssemos todos sentados, seria um pouco mais descontraído, mas o espaço que a gente tem aí acaba sendo um auditório. Então, vou pegar minha cola aqui, né? Hoje convidamos a todos para conhecer alguns resultados produzidos pelas equipes de trabalho do PET GraduaSUS. A ideia central deste encontro é partilhar as experiências e pesquisas e trazer uma discussão por diferentes pontos de vista. Para apresentar a nossa dinâmica aqui nesse encontro, inicialmente, a professora Cristiane Mengato e a professora Jaqueline, a professora Carmen, vão apresentar aqui no PowerPoint alguns resultados e produtos dos grupos, para cada uma mais ou menos. Depois a gente vai ter um short talk com o professor Ricardo Kuchenbecker, falando da formação em saúde, né? E a gente depois monta uma mesa, um círculo, uma roda aqui de conversa com os nossos convidados, além do professor Ricardo, que é professor da Faculdade de Medicina aqui da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. A gente conta com o José Mário Dávila Neves, que ele é psicólogo, tem doutorado em Psicologia Social, e ele veio aqui representando a CEPES, que é a Comissão Permanente de Ensino e Serviço da Secretaria Municipal de Saúde de Porto Alegre. Também teremos a Renata Riffel Bittencourt, cirurgiã dentista, recém-formada aqui pela Faculdade de Odontologia da URGS. Ela é residente do Programa de Residência Multiprofissional em Saúde do GHC. E a Fernanda Vasconcelos, Dornelles, que é servidora da Secretaria Municipal de Saúde de Porto Alegre, enfermeira, e que também participou dessa nossa caminhada PET de 2 anos. Eu acho que a gente tem bastante coisa para conversar e que vocês se sintam à vontade, se sintam bem, que seja uma noite bem produtiva e agradável. E ela vai ser ainda mais agradável ao final, porque nós temos um coffee break. Não é um coffee break, né? É um coffee final, para comemorar esse nosso percurso e a presença de vocês aqui. Tá? Então, se sintam muito bem-vindos aqui nesse espaço. Professora Cristiane.
noite. Eu hoje estou com a minha voz um pouco afônica em função de uma gripe, mas, assim, o que a gente teve, né, como resultados para apresentar para vocês, muito já foi muito bem apresentado pela professora Cristiane, né? Na verdade, é um detalhamento de como a gente realizou as rodas de conversa, porque, na verdade, ao grupo da psicologia e da enfermagem, coube, então, conhecer o que os agentes, né, e os atores, né, que somos todos nós, usuários, estudantes, professores, profissionais de saúde, tinham um entendimento sobre, né, os cenários de prática e como se dava a aprendizagem, né, dos alunos nesses cenários de prática. Então, a gente compôs, né, as rodas de conversa pensando que todos esses potenciais atores teriam que estar para cá, para lá, para cá. Bom, teriam que estar envolvidos, né, nessas rodas de conversa. Então, a gente estabeleceu como? Assim, falamos com a gerência distrital e todos esses campos teriam que estar, ter alunos, né, realizando atividades, portanto, esses serviços seriam cenários de práticas da aprendizagem. Então, foi estabelecido dia 28/9, que foi feita a roda de atenção básica do Distrito Centro de Porto Alegre. Dia 13 de outubro aconteceu a roda de atenção da atenção especializada do Distrito Centro de Porto Alegre e no dia 25 de outubro a roda de atenção básica do Distrito Glória Cruzeiro Cristal. Por que não foi feita especializada? Porque não haviam alunos em campos só residentes. Então, não havia alunos de graduação. A gente resolveu, então, não compor essa roda dos serviços especializados. Na segunda etapa, a gente fez a transcrição de todas aquelas rodas, que foi realmente um trabalho extenso, né? E analisou por categorias, muitas categorias que eu nem trouxe aqui, porque não haveria nem tempo. E as principais, volta só um minutinho, na terceira etapa, se fez a devolução para as congrades, ou seja, a gente pegou aquele material que a gente tinha compilado por categoria e fez por núcleo profissional. E daí marcou que também não foi um processo muito fácil, telefonar, conseguir horário, marcar com cada congrade, apresentou esses resultados para cada congrade, né? E estamos ainda preparando esse compilado para devolver. Bom, os principais tópicos assim que foram já muito bem trabalhados, que a Cristiane colocou, que os atores envolvidos nas rodas, né? Todos eles se entendem como atores envolvidos no processo de formação. Claro que tem o profissional do núcleo, né, daquele aluno, mas todos os alunos, todos os profissionais estão envolvidos na aprendizagem desse aluno, né? Principalmente foram citados os agentes comunitários de saúde, né? Inclusive algum curso, né, foi citado que ele viabiliza a realização do estágio noturno. Eles também fazem o vínculo entre a universidade e o usuário, né? E eles têm uma expertise em relação àquele contexto. Eles conhecem tudo do contexto onde eles atuam. Próximo. Bom, as potencialidades, então, dessa interação. O que ficou notório, assim? Que o estagiário, ele oxigena, ele atualiza, né, o serviço, porque os profissionais estão tão envolvidos na prática que não param para refletir a respeito da mesma. Então, aqui eu trouxe uma fala, o aluno promove uma ampliação, né, do mundo, do meu ponto de vista, diz uma profissional. Bom, o próximo, já que não deu para passar, é as estratégias, assim, que são as estratégias de ensino que a gente pode dizer que foram mais citadas. Foi o investimento no trabalho interprofissional, que a Cris já colocou, e multiprofissional. Então, o aluno consegue aprender a trabalhar desse jeito.
a discussão de casos, de situações problema, né? O compartilhamento com todo o trabalho de equipe, com coisas que ele não imaginava que o agente comunitário ou que o técnico de enfermagem faria, por exemplo. E que também apareceu que a falta e, às vezes, a precariedade dos serviços de saúde faz com que o aluno se sente com os outros profissionais e busque alternativas de solução, né? Não no modelo ideal, como se aprende na universidade, mas frente a essa precariedade tecnológica que a gente está presenciando nos serviços de saúde. Bom, os desafios que se apresentaram, né? Às vezes a universidade cria situações ou atividades para suprir uma determinada proposta de formação, e isso altera a rotina dos serviços, não tendo continuidade. Isso foi apontado, né, para os profissionais do campo. E também para os professores. Então, é muito bom, mas tem essa coisa, a gente está trabalhando, mas talvez esteja atrapalhando, no sentido de criar uma demanda que não vai poder ser atendida depois. Então, tudo isso a universidade tem que enxergar. A falta de integração, muitas vezes, entre as relações dos professores e da equipe, né, antes de entrar no estágio, né, ou mesmo depois, levando à descontinuidade das atividades acadêmicas. Outra coisa interessante foi a frustração dos profissionais de não poder estar totalmente envolvidos com a aprendizagem do aluno devido ao volume de trabalhos. Eles têm tanto trabalho que acabam, então, não podendo, né, estar totalmente envolvidos. E também outro, antes, modelo de formação, Jaque. Conforme a Cris também tinha visto, ele é professores formados numa concepção hospitalocêntrica, né, orientada mais para assistência hospitalar, o desconhecimento do funcionamento da atenção básica e da estratégia de saúde da família, né. Muitas vezes isso são desafios e dificulta o quê? A inserção daquele aluno na prática. Então, o ensino acaba sendo conteudista, fragmentado, né, e o aluno tem dificuldade em fazer essa visão global do cuidado, né? Ele chega vendo aquela parte do corpo, né? Ou a úlcera, né? do seu João, e não o seu João com uma úlcera de perna, né? E também a precariedade da educação interprofissional. Bom, como considerações finais, assim, a gente acha que essa experiência de discussão entre os diferentes atores, né, envolvidos nesse processo, ele traz elementos muito ricos para a qualificação. Então, até se propôs que esse encontro pudesse ser marcado semestralmente ou trimestralmente com os serviços, no sentido de qualificar os cenários de prática e também de qualificar a relação e a integração universidade-serviços, né? O espaço de discussão com as congrades se mostrou riquíssimo, né? Porque toda vez que a gente ia lá e apresentava esses mesmos resultados que eu estou apresentando aqui para vocês, todos os professores ficavam assim, bastante preocupados e também pensando em novas possibilidades de melhoria. E também a defesa dos princípios do SUS, ainda mais nessa época, né? Na formação dos profissionais de saúde. Acho que era isso. Vê se tem mais alguma coisa. Consegui dar o tempo. E fico aberta a questionamentos, né, que vai se dar agora na sequência, tá, que vocês podem perguntar. Obrigada. Obrigada, professora Carmen, professora Cristiane. Não posso deixar de agradecer o prestígio da professora Ramona Toassi, com seus queridos alunos, professora Cristiane Famer e a nossa querida coordenadora de Congrade da Faculdade de Odontologia, a professora Carmen Borges. Então, dando sequência à nossa programação desta noite, professor Ricardo, o seu short talk. Boa noite, gente. Eu queria muito agradecer a possibilidade de conversar com vocês sobre algo que nos foi muito caro ao longo desse período todo que as colegas apresentaram, que é construir um processo em parceria com a Secretaria da Saúde no contexto bastante adverso, né?
de certa forma os colegas mencionaram um pouquinho, mas cabe sempre a gente desenhar um pouco o cenário, né? Nós estamos diante da maior crise fiscal do Estado brasileiro, nós estamos numa situação de insolvência de várias políticas públicas, isso envolve o Sistema Único de Saúde. Nós estamos diante de um país que parou alguns dias atrás numa situação absolutamente dramática, inusitada, e até agora a gente não entendeu exatamente quais foram todos os determinantes que, em última instância, fizeram com que o país parasse. Da mesma forma, recebemos a notícia de que o resultado da saída dessa paralisia ou paralisação, sei lá, significa mais cortes no Sistema Único de Saúde. A gente teve áreas inteiras do Ministério da Saúde que foram absolutamente dilapidadas, isso interferiu diretamente no financiamento das iniciativas do PET, dos PETs, dos diferentes contextos, etc, etc. Nós vivemos uma situação mais grave de insolvência fiscal do Estado do Rio Grande do Sul, e isso implica cortes dramáticos do ponto de vista das políticas de saúde pública, e nós vivemos uma crise sem precedentes do Estado fiscal, do município de Porto Alegre, que também implicou cortes dramáticos. Então, esse é o cenário, né? E construir uma estratégia de integração ensino e serviço não é fácil nesse, mas aconteceram coisas bem bacanas. Eu estou aqui diante de colegas e de amigos. O Zé Mário, representando a Secretaria da Saúde, vai contar, eu imagino, daqui a pouquinho, a experiência de que essa construção da estrutura da Secretaria, uma interface com as universidades, no âmbito da integração dos diferentes distritos docentes assistenciais, foi reconhecida como, pelo Ministério da Saúde, não sei se eu estou furando a pauta do Zé Mário aqui, né, Zé? Foi reconhecida recentemente como uma experiência exitosa, uma das 15 experiências nacionais, né, dentro da perspectiva do Ministério da Saúde de trabalhar numa integração docente assistencial. Então, com todo esse cenário adverso, coisas bem bacanas que foram relatadas pelas colegas que aqui me antecederam aconteceram, e outras virão aí, como o Zé Mário vai provavelmente comentar com vocês, dentro dessa ideia de que, em que pese toda a dificuldade, foi possível construir algo bastante interessante. A gente ainda tem muitas dúvidas, várias resistências, tivemos vários momentos de crescimento, mas tivemos crises várias durante o PET, e eu não poderia deixar de comentar isso, entre outras coisas, porque não é fácil integrar na perspectiva dos serviços, não é fácil ir ao encontro do que os profissionais de saúde do SUS, no contexto do cenário de prática, esperam, e não foi fácil também a gente responder às demandas que os alunos têm. E é muito interessante, porque a gente sabe que pouco ficou de tudo que a gente conhece sobre ensino e aprendizado nos últimos anos, com a perspectiva dos nativos digitais, com a perspectiva dos millennial learners, com a perspectiva da geração que chegou na fase adulta, que está na universidade hoje, na perspectiva da utilização da internet, das redes sociais, etc, né? Então, o que é legal, eu acho, não sei se foi da Fábio, que a ideia do título, de que preposição nos une é educação para o SUS, com o SUS, do SUS, entre o SUS, sei lá, as várias proposições, né, de no sentido de, nós estamos falando de integração, nós estamos falando de hibridização, nós estamos falando de co-construção, e essas expressões todas já foram utilizadas aqui pelas colegas que me antecederam, e que, em última instância, são expressões que são correntemente utilizadas da perspectiva das várias teorias do aprendizado. E é isso um pouco, talvez, o que nos una, né? A ideia, a decisão, a intencionalidade de construir uma estratégia de aprendizado a múltiplas cabeças, multiprofissionalmente e interprofissionalmente, e fazer isso de uma maneira a construir uma realidade de saúde melhor, sociossanitário melhor, uma forma mais efetiva de atender às demandas que as pessoas têm, assim, interagir com os alunos, com os profissionais, com os pacientes, com os usuários do serviço de saúde, e esse processo não é fácil. A primeira coisa é porque a universidade continua ainda não conhecendo quem são os nativos do milênio, quem são os millennial learners, e aí, quando vai buscar na literatura algumas sugestões, são gerações que têm uma capacidade mais demonstrada de fazer. Eles têm dificuldade, eles têm cognição, de modo a dar conta de 5, 6 redes sociais ao mesmo tempo. Por outro lado, estudos mostrando que lhes falta metacognição para conseguir ter tarefa. Não posso prestar atenção em alguma coisa enquanto tem algo vibrando na minha perna, chamando a atenção para algo que intuitivamente vai me direcionar para
uma outra interface, uma outra, né? Enquanto a gente discute isso, esses processos modificados, e a grande verdade é que hoje boa parte dos docentes, e eu me incluo, das universidades públicas e privadas, e ensino médio, ensinar essa geração. Que características tem, né? A gente vê coisas muito interessantes, características dos alunos do milênio T, etc. A grande questão é vocês têm mais capacidade de construir conjuntamente atividades, construir atividades de aprendizado de modo conjunto, compartilhado, construir uma estratégia de colaboração no trabalho, uma estratégia de colaboração para práticas sociais, para empreendedorismo e etc. E as características são absolutamente as mesmas características que o aprendizado nas últimas 6, 7 décadas vem dizer que são efetivamente verdadeiras, que funcionam. Eu tenho o raciocínio tipo 1, raciocínio tipo 2, a psicometria me traz características do que é cognição, etc, etc. Esses conceitos todos fazem algum que a gente em grupos. De redes. É evidente que as redes sociais têm uma maximização da oportunidade de construir processos de ensino. Faz muito sentido em grupos. Etc. O seguinte, serve um filho despotencializa. Então, de construir uma integração existencial, levar eles aprendem eminentemente em grupos, embora a gente insista em fazer avaliações individuais, e aí começam os problemas, né? A gente então começa queremos trabalhar com vocês com metodologias ativas, mas avaliarmos de forma convencional. Então aí a gente esquece de que, do ponto de vista dessas teorias de aprendizagem, se a gente trabalha com vocês com estratégia baseada em equipes, com simulação, com mecanismos de roleplay, algumas das questões que aqui foram trazidas pelos colegas como experiências que a gente foi podendo experimentar ao longo desse período do PET, só que na hora de fazer a avaliação, faz uma avaliação convencional, objetiva, individual, e aí cria uma dissociação que só faz lembrar uma outra teoria da aprendizagem que a gente imaginava que já tinha ficado para trás, mas segue perseguindo ela, que é o condicionamento operante do Skinner, do Pavlov, ou seja, eu tento criar uma dinâmica de aprendizado em grupos, na realidade social, no processo de aprendizado, mas na hora de avaliação eu volto para um mecanismo lá já ultrapassado, absolutamente capaz de despotencializar o aprendizado, e aí puxa, mas os alunos não se interessam, eles se pautam pela prova, pela avaliação. Sim, isso tudo está na regra do jogo, né? 11 de cada 10 alunos, seja do nível mais fundamental até o pós-doutorado, eles se pautam de nós somos assim, é inerente à espécie humana. Então, se eu vou ser avaliado de um jeito que é conservador, eu vou continuar me desinteressando e me interessando por coisas que são mais interessantes, que estão aqui no bolso do celular vibrando e assim por diante, né? Então, onde eu quero chegar? Que a gente vivenciou e vivencia várias contradições. Por exemplo, dentro dessa perspectiva de adolescentes, adultos jovens, a geração do milênio, de trabalhar com espaços de colaboração, de design thinking, de pensar coletivamente, de construir iniciativas empreendedoras em pequenos grupos, etc. Esse processo todo, ele precisa
ele pressupõe que a gente seja capaz de refazer a relação que nós temos do ponto de vista das oportunidades de aprendizado. Isso significa que ficar falando num auditório durante mais de 45 minutos não vai rolar, não vai funcionar. Então, isso nos coloca no desafio de construir outras abordagens, outros mecanismos. A universidade não está pronta para isso. Aliás, a universidade vem atrás, a reboque de cada uma dessas mudanças sociais. Mas a parte bacana da história é de que, com o PET, com iniciativas como essa, a gente pôde testar os próprios limites, né? Por exemplo, as teorias do aprendizado sustentam a ideia de que eu preciso errar muitas vezes antes de fazer alguma coisa de uma forma eficaz. De maneira que eu, durante muito tempo, precisei ficar parado, pensando exclusivamente em como eu vou me manter de pé, para depois conseguir falar. E esse é um processo que, felizmente, foi ficando inconsciente, de modo que eu hoje, com alguma facilidade, consigo ficar de pé e, ao mesmo tempo, conversar com vocês. Consciente, certo? E esse, então, é um processo que cada um de vocês, para conseguir caminhar, vocês caíram várias vezes, né? E cada vez que vocês caíram, alguém chegou lá e disse: não foi, tudo bem, meu filho, minha filha, foi ok, vamos lá, vamos de novo, tu vai aprender, sempre com estímulos automáticos, diretos, imediatos, sincrônicos e sempre com reforço positivo. Quando a gente acha que esse é um processo que foi já introjetado e automatizado, bom, o aprendizado se dá e a gente vai adiante. Por que eu estou falando isso? Porque a gente faz uma dissociação. Quando a gente ensina as crianças, a gente dá esse reforço positivo. Quando a gente passa para estudar com adultos, a gente cria um outro jeito e diz: isso está errado, não fala dessa forma, essa não é uma expressão, isso não está correto. E a gente então bloqueia mecanismos de interação e de feedback, que eu insisto que esta geração tem uma capacidade espetacular de construir processos interacionais e, portanto, de dar e de receber feedback em tempo real, e que a gente despreza do ponto de vista da importância que isso tem nos processos de aprendizado. Então, se em algum momento, do ponto de vista interacional, a gente cria um mecanismo de aprendizado e na resposta essa interação não se dá, eu não dou um feedback de uma maneira adequada, de uma forma que permita que as pessoas se sintam à vontade para dizer o que aconteceu, como se sentiram, o que aconteceu de certo, o que aconteceu de errado. Enfim, quando esse processo não se dá, o aprendizado se despotencializa. Por que eu estou chamando a atenção disso? Porque em vários momentos a gente, como PET, cometeu alguns deslizes, que são fruto dessa tensão natural que tem que haver do ponto de vista da universidade com o serviço de saúde. Por exemplo, a crise tão forte que o SUS vive hoje coloca os profissionais de saúde dos distritos, dos serviços especializados, da atenção básica, numa tensão tamanha, numa sensação tão forte de pressão por demanda crescente, por uma necessidade, por uma orientação da secretaria de atender, um esvaziamento das ações mais coletivas, que lá pelas tantas os profissionais nos disseram: bom, vamos criar uma oportunidade vivencial e vamos, dentro desse processo de vivência, discutir casos complexos. Discutir casos complexos com alunos em formação pode ser uma melhor forma de desestimularmos. Porque a gente não começa pelo mais complexo, a gente começa pelo mais simples. Ninguém aprendeu a caminhar já correndo, a gente começa aos pouquinhos. Então são algumas das tensões saudáveis e que existiram e que vão continuar existindo, porque a realidade dos serviços tem que ser a realidade da prática profissional futura e presente. E essa distinção não existe mais da perspectiva do que vocês fazem. Mas nós, do ponto de vista da universidade, precisamos tensionar com serviços, porque construir um processo escalonado. Eu não posso chegar e tentar discutir o caso clínico mais grave, mais difícil, mais complexo do serviço de saúde como uma primeira iniciativa para os alunos. Porque, do contrário, é como se eu dissesse: vais aprender a subir essa escada, mas começando pelos degraus mais altos. Não, a gente precisa construir um outro jeito. Eu estou, com isso, querendo fazer uma crítica para nós mesmos, de uma maneira muito fraterna, muito tranquila, sobre o fato de que estamos todos, em última análise, aprendendo a construir uma integração docente-serviço
que lá no tempo que Zé Mário e eu começamos como isso, dentro da ideia assim, de que é importante levar os alunos para os distritos de saúde, para os serviços, para eles conhecerem a realidade lá, agora a gente está olhando, inclusive, do ponto de vista das teorias do aprendizado. Se eu não levar eles para lá, em especial dos nativos digitais, o aprendizado vai ser absolutamente despotencializado. Como fazer isso? Quem sabe, então, a gente, dentro da ideia de que eu preciso errar muitas vezes antes de acertar, quem sabe eu atendo em alguns momentos com simulação. Nossa, isso é uma atenção na discussão do nosso grupo muito forte. Por que vamos usar a simulação se a gente tem o serviço? Sim, nós temos o serviço, mas nós temos aprendizes e o processo todo tem que ficar muito mais fluido em nós, para que a gente se sinta à vontade para construir um processo de atendimento numa perspectiva multiprofissional. Se a gente não tem experiência em tocar todo mundo como uma orquestra, a gente ensaia primeiro antes da apresentação. Mas essas são tensões saudáveis e que apareceram em vários momentos e que mostram o quanto a universidade sozinha não está preparada para seguir aprendendo com o processo de aprendizado dessa dimensão coletiva, representada por tudo isso que últimas vocês representam como ativos digitais, como essa nova geração, etc. Por outro lado, isso também significa que os serviços sozinhos não podem dar conta disso, até porque a realidade deles é outra. É dar conta de um modelo assistencial, de responder por demandas crescentes, cada vez maiores, etc, etc, etc. Então, eu acho que o que foi legal nesses dois, três últimos anos, pegando mais, né, o PET, as iniciativas anteriores dos outros PETs, foi a gente poder, na prática, vivenciar aquilo que, em última instância, já é muito mais claro para vocês, nativos digitais. A ideia é assim, de aprender junto, redes sociais, os estudos mostram que esse processo todo de decisão no serviço de saúde, cada vez mais surgem evidências mostrando que esse processo é coletivo, esse processo não é individual, ele até pode ser médico-centrado, mas os médicos não tomam decisões de modo individual, os estudos vão mostrando aos poucos que esse processo é muito mais amplo do que isso. Depois a gente até pode discutir na sequência, já estou me estendendo, eu queria só chamar a atenção para o fato de que a parte boa da história é que a gente conseguiu, com todo o cenário, com todas essas dificuldades, pelo menos ir um pouco na direção das demandas profissionais de saúde dos serviços já nos trazem de mais tempo, e que foi apresentada aqui a forma que os alunos da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mas não só da nossa universidade, de terem um ensino nos serviços de saúde do município, ainda está distante da realidade assistencial que é praticada nos serviços, e nós, professores, preceptores, precisamos estar muito mais presentes no dia a dia dos serviços para diminuir um pouco diminuir essa distância, dirimir essas dificuldades. O outro importante foi que, a partir dessa integração com os serviços, a gente consegue constatar que a universidade, em boa parte do seu ensino de graduação, ainda dissocia enormemente o ensino da prática, e isso vocês estão nos ajudando a datar. Datar no sentido de vocês estão nos dizendo não dá mais, não é mais possível as teóricas, não é mais possível ter a separação entre os estágios iniciais e a parte prática do curso, nós precisamos achar uma outra maneira. Infelizmente, mesmo com uma crise do Sistema Único de Saúde, alguns avanços são possíveis. A gente talvez tenha que ouvir um pouco do ponto de vista da fala do Zé, dos colegas da Secretaria Municipal, dos trabalhadores aqui representados, se de fato um avanço nesse. Eu acho que se conseguir no espaço de discussão conseguimos fazer muitas mudanças na estrutura dos currículos de graduação, como é a própria proposição da objetivo inicial do PET, mas eu acho que a gente conseguiu já construir razoável a PIS 2, para que a disciplina das práticas integradoras já partir de um outro cenário, pensando em estratégias de atividade multiprofissional pautadas pela gestão da clínica, pensando nos processos decisórios no serviço de saúde, pensando que, de alguma forma, a simulação precisa ser uma ferramenta que potencializa o processo de aprendizado na atenção básica, e que essas coisas todas vão das características dos alunos desse milênio, que eu já disse, de trabalhar coletivamente, de construir isso naquilo que as teorias
mais de 70 anos vem dizendo: o aprendizado é sócio-interacional, ele é coletivo, ele é mais do que individual, ele é compartilhado, e esses processos todos ou são reconhecidamente feitos dessa maneira, ou eles são despotencializados. Então, acho que a gente tem diante de vocês o maior desafio da universidade, que ela foi constituída nos moldes atuais, recortada disciplinarmente e por departamentos, para ir na direção de algo novo e que passa muito pela realidade dos serviços, mas que precisa de alguma mediação. Mediação no sentido do Vygotsky aí, né, do educador, morde essa ideia da socio-interação do ensino. Precisamos criar formas pelas quais a gente converse mais sobre como agir em saúde nos distritos e como potencializar o aprendizado a partir disso.